Oiê, tudo bem por aí? Bom, 2020 terminando, um ano que foi atípico para todos nós, e junto com a Isabela Cavalheiro, nós criamos um planner de presente para você, justamente para que você consiga planejar o seu 2021. Lembrando, planejamento, ele é feito para ser replanejado, e não significa que você ter colocado algo no papel, que você não possa melhorar ainda mais aquilo. Então, a minha primeira dica é: deixe tudo muito visual para você. Assim você não esquece. Coloque alguns alarmes no seu celular. Por exemplo, eu preciso rever o meu planejamento pelo menos uma vez por semana. O que eu estou conseguindo concluir, o que faz sentido para mim ou não. Tem coisas que você vai colocar agora, no final do ano, que quando chegar na metade do ano não vai fazer sentido mais para você. Isso pode acontecer. Um curso, um fim de um relacionamento, mudança de emprego. Então, você ter clareza de onde você está vai fazer total sentido para você. Então, se você ainda não baixou esse planner, corre lá na minha bio, porque essa aula de hoje você vai precisar desse planner na sua mão para que você consiga colocar em prática. E eu estou gravando este vídeo com muito carinho para conseguir ajudar você a preencher, a fazer realmente, a colocar energia. Tá disposto? Vem comigo? Então, bora lá. No próprio material, diz que você vai precisar de no mínimo 3 horas, sem interrupção. Eu, quando vou fazer o meu planejamento, me dá muita força. Mas primeiro eu fico muito emotiva. E por que eu fico emotiva? Porque eu faço a revisão do meu ano todinho. E aí aparecem várias coisas, erros e acertos. Então eu, como ser humano, é natural que eu tenha aí a parte da emoção, que eu pense em alguns momentos que foram mais delicados, alguns em relação às minhas vitórias. Então eu recomendo que você tenha, assim, no mínimo aí 3 horas para que você faça a revisão do seu ano. E 1 hora aí, sem interrupção, para você traçar realmente os seus planos. Simone, eu posso dividir isso? Eu posso fazer um pouco num dia, um pouco no outro? Eu vou fazer um apanhado de informações, tá? Planejamento você não faz do dia para a noite. Então, eu vou pegando as informações e, como eu preciso de ter a liberdade da criação, eu procuro estar num momento tranquilo. Pego lá o meu papel, minha caneta, eu tenho sempre um rascunho, e uma recomendação que eu deixo: imprima esse material. Eu sou uma pessoa que quanto mais visual, quanto mais o negócio estiver na minha cara, melhor funciona. E os meus clientes também. Acredito que você, primeiro, tendo aquilo bem na tua frente, dificilmente você vai fugir, porque é difícil você não enxergar. Então, imprimir esse material, caneta colorida, para que você consiga separar as coisas, para que você consiga identificar as cores que você colocou para determinada atividade, outras cores. Você vai arrumar a sua forma, você vai ter a sua forma de organização. Uma música relaxante, uma bebida da sua preferência. Eu gosto de café. Então, todas as vezes, o café ele faz parte de quando eu sento para fazer todas as minhas anotações. Então, bora lá. Só que tem um pequeno detalhe. Você precisa ser muito transparente com você. Você precisa e merece ser muito sincero. Não adianta você colocar as coisas aqui e não praticar. Então, o ano de 2020, nesse momento, faça uma revisão do seu ano, semana por semana. Escreva tudo o que você lembrar, mês a mês. Como que eu faço? Eu já tenho um caderno, que é como se fosse um diário, mas eu anoto as informações daquele mês, as coisas que aconteceram, e não, eu não faço mais diariamente, como era quando eu era adolescente. Deveria, né? Mas eu anoto as coisas importantes do meu mês, e já chegou a não conseguir fazer do mês e deixar realmente passar, e eu ficar 3 meses sem fazer as anotações. Isso não foi bacana para mim. Hoje eu vejo que quanto mais eu tenho as coisas anotadas, melhor é. Porque se eu confio só na minha cabecinha, 1 hora ela falha. E aí vem a questão de, poxa, como é que eu não guardei isso? Começa a questão da culpa, eu começo a brigar comigo quando eu faço determinadas coisas. Estou abrindo aqui, hein? Então anote aqui, mês a mês,
que aconteceu? Se você conseguir colocar semana a semana, vai ser ótimo. Se não, mês a mês. Então, por exemplo, mês de janeiro, fiz uma viagem incrível. Nossa, consegui tirar 10 dias de férias. Você vai colocando aqui mês a mês o que você fez. Estudei, fiz tal curso, fiz tal coisa. Mês a mês. Você vai colocando aqui tudo que você lembrar nessa primeira etapa. Logo em seguida, você vai escrever os acontecimentos mais importantes em cada área da sua vida. Você vai identificar que cada área tem um quadrado. E aí, o que aconteceu de mais importante na sua família? O nascimento de alguém, pode também ter ocorrido o óbito de alguém, uma briga, um casamento, a conhecer um parente que você nem imaginava que existia. Vida pessoal. Quando nós falamos de vida pessoal, ela está muito ligada a você, com você mesma. O que você traz da sua vida pessoal? O seu relacionamento com você? Quais foram as coisas que você conseguiu realizar? Os acontecimentos aí na tua vida pessoal? Engravidei. Caraca, eu conheci um namorado. Eu conheci novos amigos, eu consegui me abrir um pouco mais para a vida. Eu comecei a minha terapia. Simone, isso entra na minha vida pessoal e relacionamento amoroso? Também. Tem vários outros quadrantes aqui que, por exemplo, a terapia entra na minha saúde e bem-estar também, mas ela entra na minha vida pessoal como uma realização. Então, estudos. O que você fez aí em relação aos estudos? Quais cursos você fez? Os livros que você teve? O que mais te chamou a atenção? Vida profissional. O que você teve de curiosidade? Como foi a sua vida pessoal aí? Quais foram os fatos importantes da sua vida profissional? Teve uma mudança de chefe, eu tive uma troca aí de parceiro de trabalho, foi bem delicado para mim, eu tive uma promoção. Anote. Lazer. Os momentos de lazer que você teve. Quais foram os momentos aí, os acontecimentos realmente importantes para você? Tanto positivo quanto negativo. O que você teve de lazer? Puxa vida, eu aprendi a jogar bola, isso para mim é um lazer muito grande. Nossa, eu comecei a andar de skate. Simone, isso entra na minha vida pessoal? Sim, mas entra em lazer também. Cara, eu descobri uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu gosto de dançar. E aí, você pode colocar também como lazer. Vida social e comunitária. O que é que você fez esse ano de ações voluntárias? Principalmente agora no meio da pandemia. O que você teve de ações? Quais foram os acontecimentos importantes que marcaram aí para você nessa parte? A sua saúde, bem-estar. O que aconteceu esse ano com a sua saúde? Como é que ficou a tua saúde? Saúde emocional e espiritual. Como é que ficou a tua saúde emocional e espiritual? O que aconteceu nesse ano? Quando eu digo espiritual, gente, espiritualidade é você com o todo, tá? Não tá linkada a uma religião. Bens materiais, o que você ganhou, o que você perdeu, o que aconteceu? Finanças, como andam as suas finanças? Você conseguiu organizar? Você se bagunçou inteiro? O que aconteceu? E aqui embaixo tá, liste os desejos de 2019 que você realizou em 2020. Ou seja, com tudo que aconteceu, eu vou trazer aqui uma coisa minha pessoal. Eu queria muito, em janeiro deste ano, de 2020, tirar o mês de janeiro somente para estudar. Então, estava dentro da minha lista de desejos. E eu consegui concretizar isso. O mês de janeiro, eu tirei para estudar. E foi muito benéfico para mim. Inclusive, eu agradeço muito por ter conseguido tirar esse mês e por ter tirado 10 dias de férias. Eu fiz uma viagem muito bacana, coisa que estava no meu planejamento e foi perfeito. Quando eu digo perfeito, é porque me trouxe muita alegria. Foi muito bacana. Inclusive, foi o que me deu energia para o ano todo. Os cursos que eu fiz, as atualizações que eu fiz em janeiro, me trouxe aí a clareza dos próximos passos para o ano todo. Tive imprevistos no começo, tive imprevistos no meio da pandemia, tive.
Mas como eu tinha tudo desenhado, e gente, não adianta achar que vai ser tudo perfeito, porque não vai. Mas como eu tinha desenhado, eu pude reescrever aquilo. Eu pude adaptar. Se não fosse daquela forma, ia ser de outra. E não, novamente eu repito, fácil, nem um pouco. Teve desespero para todos. Mas justamente por eu saber o que eu tinha como objetivo, eu só tive que o quê? Mudar a rota. E mudar a rota nem sempre é tão fácil assim. Mas quando você tem isso bem desenhado, fica muito mais fácil. Então, no ano de 2020, você vai refletir sobre o ano que passou, completando as frases que estão abaixo. A melhor decisão que tomei foi, no meu caso, a melhor decisão que eu tomei no ano de 2020 foi realmente me manter em isolamento. O máximo que eu consegui. E não estou dizendo que, olha, eu não fiz outras coisas na rua. Mas o máximo que eu consegui me preservar, eu fiz. E eu declinei algumas propostas de trabalho por conta disso. E essa foi uma decisão muito importante na minha vida. E não vou falar novamente aqui, ó, fácil? Não. Sorte? Também não. Mas foi uma decisão importante. O maior risco que enfrentei foi... Caraca, teve vários riscos esse ano. E aí, posso citar alguns exemplos aqui, mas não quero influenciar na tua escrita, não quero influenciar no teu planejamento. E aí vem a maior lição que aprendi. A maior surpresa do ano foi as coisas mais importantes que eu fiz pelo outro foi. Cada um aqui vai colocar coisas que você vai buscar na memória. A maior coisa que finalizei foi perguntas sobre o ano que você passou, esse ano doido. O que você fez e que te deixou extremamente orgulhoso? O que foi que você sentiu orgulho? Então, vou dar alguns exemplos aqui. Teve coisas que você, no decorrer do ano, fez e muitas vezes você não entendeu por que você fez, mas fez. Isso te deu um orgulho danado, como, por exemplo, contribuir com uma entidade X, ajudar um colega a desenvolver uma competência tecnológica e, por exemplo, ferramentas que nós utilizamos no home office, a própria ferramenta de videoconferência. Isso deve ter te dado um orgulho danado, ensinar a sua mãe a fazer uma ligação via WhatsApp, fazer uma ligação por vídeo para aquela colega que ela não vê há muito tempo. Então, poxa vida, né? Quais são as 3 pessoas que mais te influenciaram nesse período? Então, por exemplo, você teve pessoas que você viu na internet, colegas de trabalho, que te influenciaram para que você conseguisse chegar aonde você está agora. E o que você não conseguiu alcançar no ano de 2020? O que você acha que, cara, eu tinha um objetivo X e eu não consegui conquistar? E qual foi a maior descoberta que você fez sobre você? Diz para mim, qual foi a maior descoberta que você fez sobre você? Eu tive várias. Nossa! Qual foi a maior gratidão relacionada ao ano de 2020? Tô viva. Simone, é muito clichê isso. Isso veio espontâneo, tá? Mas tem várias outras coisas. E eu quero que você diga o seu e não pegue o meu. Descreva os momentos mais agradáveis, alegres e marcantes de 2020. Como você se sentiu? Quem estava com você? Vixe, meu Deus do céu! Tive muita coisa bacana. Muita coisa legal. E eu acredito que você também, por pior que tenha sido este ano. Teve lives, teve muitas coisas legais. Quem estava com você? Escreve. É hora de pensar nas suas maiores realizações. Então vamos lá. Liste os seus 3 maiores sucessos em 2020. Quais foram os 3 maiores sucessos que você teve em 2020?
E o que foi que você fez para alcançá-los? Simone não tem a menor ideia. Para e pensa. E se você não achar sucessos em 2020, para e pensa novamente e tira o teu chicotinho da mão. Aqui vai a chinelada. Porque com certeza você teve, sim, sucessos em 2020. Eu não tenho a menor dúvida disso. E quem te ajudou a alcançá-los? E como é que foi isso? Quem foram as pessoas que te incentivaram, que te ajudaram? E como é que foi feito esse processo? Agora, nós vamos pensar nos seus desafios, mesmo que não tenha conseguido vencê-los por completo. Mas eu sempre digo que é para você fazer até dar certo. Liste seus 3 dos maiores desafios enfrentados em 2020. Então, quais foram os maiores desafios? Tem gente que medo de ficar desempregado. Nossa, escutei várias vezes. Meu maior desafio, o que eu enfrentei esse ano foi me posicionar perante a liderança da minha empresa, mesmo sabendo que eu poderia ser mandado embora. E aí eu perguntei para essa pessoa, mas por que você seria mandado embora? Se você é uma excelente funcionária, tem uma entrega muito boa. E aí ela começou a lembrar de quem era ela e o que ela fazia. Não teria motivo para ela ser mandada embora. A não ser que a empresa quebrasse ou alguma coisa do tipo. Quem ou o que te ajudou a enfrentar esses desafios? Aqui eu vou pegar um exemplo bem meu e fora do que vocês vivem na realidade. Um dos maiores desafios enfrentados para mim em 2020 foi eu dizer não para um cliente que não tinha nada a ver com os meus valores. Quando eu digo meus valores pessoais e os valores da minha empresa, aquilo que rege as minhas decisões mesmo. No meio de uma pandemia, onde todo mundo estava com medo de ficar desempregado, ficar sem trabalho, sabe, coisas do tipo. Então eu disse não. Esse foi um dos maiores desafios e uma decisão muito, mas muito assertiva da minha parte. Quem te ajudou a enfrentar esses desafios? No meu caso, a terapia que eu não abandonei e os meus mentores. O que você aprendeu sobre si enquanto enfrentava esses desafios? Cara, eu aprendi que eu posso muito mais do que eu entrego. E não é no nível de cobrança, mas sim no nível de explorar aquilo que muitas vezes está ali escondido e eu não quero mexer, por medo. E aí, esse medo, muitas vezes, ele pode sim me proteger de algumas coisas, mas não necessariamente eu tenho que seguir dessa forma, e que eu posso sim ampliar a minha visão. Ah, e um dos maiores aí, que eu pratico todos os dias, a questão do auto-perdão. Esse foi o maior, nossa senhora. Foi a coisa assim que eu falei, cara, eu não aplico isso e eu preciso aprender a fazer isso. E em relação a mim, como pessoa, como eu lido bem comigo. A tendência que eu tenho a ficar comigo é muito grande. Então, esse foi um grande aprendizado que eu tive este ano. E que sim, eu tenho que tomar muito cuidado para que eu não vá para o isolamento. Porque eu converso com pessoas todos os dias, eu tenho comunicação, eu estou a todo momento com pessoas. E aí, quando eu estou comigo, eu fico tão bem, é tão tranquilo. E eu não sabia que era dessa forma. Eu imaginava que, para mim, eu tinha que estar no meio de pessoas sempre. E eu não tinha essa visão. Olha que bacana. Perdão. A gente chegou numa parte muito importante para mim. Aconteceu algo no ano de 2020 que você ainda precisa ser perdoado? O que aconteceu e que te fez tão mal? Você está com raiva de si mesmo? Escreva abaixo o que aconteceu. Faça um bem a você e pratique o perdão. Escreva o que aconteceu. Escreva mesmo. E se perdoe. Esse foi um dos exercícios mais valiosos que eu pratiquei esse ano. A questão do perdão. Eu não sou perfeita. Libertação. Escreva ou desenhe algo que você precise dar fim no próximo ano. Eu deixo aqui, em 2020, tudo aquilo que me fez mal. Nossa, Simone, mas tudo é muito amplo. Pois bem, eu deixo em 2020
a procrastinação, eu deixo em 2020 o sono não seguido da forma correta, eu deixo em 2020 a falta de atenção à minha atividade física. Então, eu coloquei muitas coisas aqui, esse foi um momento muito importante para mim. O ano de 2020 em 3 palavras. Escreva 3 palavras que resumam o seu ano. Quais são essas 3 palavras? Se o seu ano de 2020 fosse um livro ou um filme, qual seria? Escreva qual seria o título desse livro ou filme. O ano de 2020 2021 será um novo ano e será um ano incrível, mas é necessário que você coloque força e energia para que isso aconteça. Como você deseja que o seu novo ano aconteça? Escreva, desenhe, solta a sua imaginação, sua criatividade. É para isso, é justamente para isso. Como é que você quer que seja o seu ano de 2021? E aí, tudo aquilo que a gente conversou a respeito do ano de 2020, você vai colocar aqui em 2021. Resuma os acontecimentos que serão mais importantes em saúde, saúde e bem-estar, saúde emocional e espiritual, finanças, bens materiais. Liste aqui os desejos que você quer alcançar em 2021. Escreva 3 coisas que te deixarão muito orgulhoso. Quais são essas 3 coisas? Ser promovido, terminar um curso, fazer uma pós, conhecer alguém. Quais são as 3 coisas? Escreva 3 coisas que você está pronto para se libertar. Quais são essas 3 coisas? Precisa estar pronto mesmo. Escreva 3 coisas que você deseja alcançar. Escreva o nome de 3 pessoas que serão seus pilares nos momentos difíceis. Eleja aí 3 pessoas de confiança, tá? Que você possa conversar nos momentos em que você tiver aí problemas, que você se sentir fraco, que você... Sabe quando começa a dar aquela tremedeira no corpo? Sabe quando a tristeza bate? É com essas pessoas que você vai conversar. Escreva o que você deseja explorar e conhecer melhor. O que você quer conhecer melhor? Escreva tudo aquilo que você gostaria de dizer não. Vixe, aqui dá para colocar um monte de coisa. Escreva o que você fará para que os ambientes em que você vive se tornem mais agradáveis. Caramba, sonho de consumo de todo mundo, né? Poxa, o local onde eu estou será agradável. Nosso meu ambiente de trabalho, a minha casa. Como é que você vai fazer isso? O que você vai fazer? Coloca aí pequenas atitudes. Escreva 3 coisas que você fará todas as manhãs. Eu quero começar a meditar, eu quero ter um momento de respiração, todas as manhãs. Pequenos hábitos, pequenos. Escreva 3 coisas que fará para agradar a você mesmo. Não é o outro, é você. Escreva 3 lugares que você irá visitar. É muito importante você colocar isso aqui, porque isso te dá a motivação de eu vou fazer. Escreva 3 maneiras para se conectar com as pessoas que você ama. Simone, por que 3? Porque pelo menos você não fica preso a uma alternativa só, a uma forma somente. Escreva 3 presentes que você pretende se dar como recompensa do seu sucesso. Opa, essa parte aqui é muito legal. Em 2021, eu não procrastinarei mais em começar uma atividade física, em começar um livro, em concretizar aí o sonho da minha casa própria, que já está tudo pronto e eu não fui atrás. Em 2021, eu vou extrair a energia de, coloque aqui, pode colocar com a letra deste tamanho. Em 2021, terei mais coragem quando? O que te dá coragem? O que você precisa fazer para ter coragem?
Em 2021, direi sim quando. É importante você completar essas frases, porque serão frases de afirmações para vocês. Meu conselho para mim mesmo em 2021 é, eu deixo aqui um para você também. Sorria muito. 2021 será especial na minha vida porque escolha uma palavra para simbolizar e definir o ano de 2021. Como que você, qual palavra vai simbolizar esse ano para você? Escreva o que precisa acontecer neste ano para você sentir que alcançou o seu objetivo. Você precisa mensurar isso. Então, por exemplo, coloquei aqui vários objetivos e consegui seguir isso aqui. Poxa, deixei para trás a procrastinação, aprendi a me olhar, estou fazendo exercícios do espelho, estou conversando comigo um pouquinho todos os dias, eu paro para respirar um pouco, que seja 5 minutos. Poxa vida, como é que você consegue descrever o que precisa acontecer para você entender que isso realmente, que você alcançou esse objetivo? O que precisa acontecer? Ah, se eu não perder o controle a todo momento com os meus filhos, se eu parar de gritar dentro de casa, se eu conseguir sair um pouco do telefone, se eu sair daqueles 300 grupos que eu tenho do trabalho, o que precisa acontecer? Quanto mais específico você for, melhor vai ser. E aí, aqui embaixo tem escreva o seu desejo secreto para 2021. Aquele que ninguém sabe. Ninguém. O ano de 2021, você pode fazer uma análise de SWOT. Escreva com base em seus conhecimentos sobre você mesma, tá? Então, escreva aqui quais são as características de destaque, quais são suas forças. Só para explicar aqui para vocês, a SWOT, ela é uma ferramenta de planejamento estratégico e é uma ferramenta de decisão e te ajuda muito. É muito importante, eu utilizo essa ferramenta no meu dia a dia. Quais são os pontos que você precisa melhorar? Então, dentro das suas forças, quais são as forças que você tem? Aquilo que é seu e ninguém tira. Essas fraquezas, fraquezas internas, o que é que você precisa melhorar? Quais são os pontos que você precisa melhorar? As oportunidades que você enxerga na tua vida, aquilo que é externo. Quais são as oportunidades que você enxerga? As ameaças. O que pode ameaçar o teu sucesso? Eu sempre coloquei em análise de SWOT nas ameaças, ameaça externa. A questão de crise mundial, de pandemia, eu sempre coloquei isso sem nem imaginar que um dia eu iria passar por isso, porque realmente é uma coisa que não está no meu controle. Eu não tenho como controlar isso. E realmente isso aconteceu, né? Então, eu sempre coloco isso na análise. Por exemplo, é uma ameaça muito forte na minha visão, crise financeira. Como é que eu faço para amenizar uma questão de crise financeira? Opa, fazendo meu fundo de reserva, tendo o máximo possível de organização financeira. Então, eu gero uma segurança e acabo tirando a força dessa ameaça. Então, é bacana vocês dedicarem um bom tempo a essa análise de SWOT para que vocês consigam ter mais clareza dos próximos passos. E aí, chegou o momento de você assinar o seu compromisso com 2021. E tem uma cartinha muito bonitinha e muito, mas muito, muito bacana para que você se comprometa com você. Não é comigo, não é com a Isabela, não é com o Grupo Troca, não é com você. E nela diz o seguinte: eu me comprometo com a realização dos meus projetos para 2021. Daqui a exatamente um ano, eu vou ler este e-book e sentirei orgulho das minhas realizações, por maior ou menor que elas sejam. Provavelmente, algumas coisas não sairão conforme o esperado, e está tudo bem. Não vou assumir o compromisso com a perfeição, mas sim com o meu melhor. Garanto que irei me esforçar para atingir meus objetivos e terei a consciência que nem tudo depende só de mim. Eu me comprometo, e você? Escreva aqui uma mensagem para você mesmo ler
ao final de 2021. Eu costumo deixar essa frase para mim e eu tenho também outra forma de lembrar das minhas vitórias. Eu tenho aqui, ó, um potinho. Esse potinho é o meu potinho da gratidão, das realizações, dos pontos aí fortes, as coisas que aconteceram e que marcaram o meu ano. Então, de uma maneira bem tranquila, bem simbólica, eu vou colocando. Simone, você coloca toda hora? Quando acontecem coisas importantes para mim, eu coloco aqui como forma de não esquecer. E a mensagem eu sempre escrevo para chegar ao final do ano, eu ler essa mensagem. Eu não leio essa mensagem do final do ano todos os dias, tá? Essa daí eu deixo guardadinha e recomendo que você deixe guardadinha. Por isso que eu digo que é um momento onde eu fico muito emotiva. E aí, gente, agora é só colocar em prática esse lindo e maravilhoso ano que vocês terão pela frente. E eu faço questão de deixar aqui o meu agradecimento não somente para a Isabela Cavalheiro, que é uma grande parceira, e todos vocês que acompanham o nosso trabalho. Quero que vocês tenham um ano incrível e sim, multipliquem, passem alegria para todo canto onde vocês estiverem. Seja feliz, independente do que acontecer. A felicidade, ela está nos pequenos detalhes e isso vai fazer total diferença para vocês. Depois, vem aqui e comenta comigo. Como é que foi? Como é que foi fazer esse planejamento? Teve dificuldade? Foi algo bacana? Não foi? Conta aqui pra gente que eu vou adorar saber. Um beijo!